Olá, irmãos, tudo na paz? Mais uma vez aqui para gravar, né? Semana passada o pastor Jonathan ficou sozinho na responsabilidade, mas é porque ele viajou e aí ele teve que pagar o preço. Ele colocava de lá as mensagens dele. Então, aí no domingo era dia dele. Agora acho que essa semana eu vou pegar firme aqui, porque na outra semana eu já tiro férias. Então é um prazer estar aqui mais uma vez para falar da palavra, e eu gostaria de fazer a leitura de Mateus capítulo 17. Eu já falei a respeito desse texto, mas num outro ângulo. Mateus 17, apenas o versículo 1 e 2, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Meus irmãos, Jesus intencionalmente ele convida 2 dos seus discípulos para 3, Pedro, Tiago e João. Ele convida com um objetivo de cuidar daqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam num momento difícil em que Jesus estava passando, estava próximo. Jesus avisou para eles que estava próximo a partida. Então, Jesus precisava de cuidar da vida daqueles 3 discípulos. Algumas coisas aqui são importantes nós destacarmos aqui como uma pré-avaliação do que Jesus na realidade queria ensinar para aqueles discípulos. A primeira coisa, o período, 6 dias. 6 dias é suficiente para a gente conversar, para a gente entender. Muitas coisas são resolvidas assim, vamos dizer assim, no sopetão, assim, no forte das emoções. Então, 6 dias depois, meus irmãos, havia acontecido essa questão dos 6 dias, porque Jesus havia dito para eles na semana anterior. Isso está registrado em Mateus 16, versículo 21. Jesus disse para os seus discípulos que teria que ir para Jerusalém, sofreria nas mãos dos líderes políticos, morreria, mas ressuscitaria. Jesus havia dado esta notícia para eles uma semana antes. Então, meus irmãos, aquilo ali abalou todos os discípulos, não só esses 3. Mas Jesus convida os 3, por quê? Porque eram discípulos mais íntimos com ele. Eram discípulos que sempre estavam ao redor de Jesus para toda e qualquer situação, para toda e qualquer eventualidade que acontecesse com Cristo. A gente pode ver essa relação entre Jesus e esses 3 discípulos, uma relação assim muito, muito próxima. Por isso, diz o versículo, 6 dias depois, tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Nós poderíamos destacar aqui as pessoas, os 3. Meus irmãos, eles estavam abalados. A notícia mexeu com aqueles discípulos. Mas nós poderíamos tirar uma outra coisa aqui, é o lugar. Jesus os leva para um lugar separado, um alto monte. Mas, meus irmãos, nós poderíamos ver aqui a principal coisa aqui nesse contexto. O motivo. Jesus faz isso porque, meus irmãos, eles estavam sentindo assim totalmente desamparados com aquelas notícias que Jesus havia dado para ele. Eles acreditavam ter chegado
o ponto culminante de uma estrutura espiritual que eles não estavam preparados. Por isso, essa notícia mexeu com eles. Seria como dizer assim, Jesus vai morrer. Era como dizer, acabou a esperança. Por isso, meus irmãos, Jesus convida aqueles 3 discípulos, aqueles 3 apóstolos, para preparar a vida e o espiritual deles. Meus irmãos, aquela notícia mexeu com eles, mexeu com o sentimento deles, mexeu com as emoções deles. E por que não dizer, mexeu até com a fé? Nós vamos agora pregar o quê? Se o nosso mestre tão querido, uma promessa tão importante, um cumprimento da palavra de Deus tão importante, meus irmãos, mexeu muito com os seus discípulos. Por que não mexeu com a fé? Mexeu com a fé também. Tanto a gente vê depois do acontecido com Jesus, Jesus aparece para aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, eles iriam ali desolados. Então a questão era, todos os discípulos estavam com a sua sensibilidade à flor da pele, mas aqueles 3 precisavam ser tratados. Meus irmãos, Jesus trata de cada um de nós individualmente. Nós poderíamos dizer assim que Jesus trata deles, trata com eles, chama em particular, para tentar fazer uma reviravolta no trauma que poderia acontecer com eles. Mas uma coisa importante para nós relatarmos aqui é que Jesus estava se importando com eles. Jesus dá uma atenção especial para aqueles 3 discípulos. Ele dá uma prioridade para aqueles discípulos. Por isso que eu disse que Jesus trata cada um de nós de uma forma. Talvez estes, por serem mais chegados, mais íntimos, sentiriam mais do que os outros discípulos. Jesus os convida. Assim como cada um de nós recebe e reage de maneiras diferentes a determinadas notícias ou a determinadas situações. Tem pessoas que controlam o seu emocional diante de uma situação desagradável. Há outros que se descontrolam. Então, meus irmãos, dessa mesma forma, Jesus viu naqueles 3 discípulos que eles precisavam de uma conversa particular. Eles precisavam de um preparo, porque eles eram mais íntimos. Meus irmãos, nós somos diferentes uns dos outros. Por isso Jesus trata com eles diferente. Por que Jesus não convidou os 12 ou os 11? Mas, meus irmãos, um ponto a ser destacado aqui é que Deus nos trata. Deus cuida de nós. Não é nós ficarmos aqui discutindo sobre por que os 3. Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não. É porque nós somos diferentes. E como Jesus conhecia eles pela intimidade que tinha, e também porque Jesus era Deus, ele conhecia as emoções, a sensibilidade daqueles 3, ele achou importante um momento a sós com os 3, porque eles certamente iriam sentir mais. E nós poderíamos tirar aqui 3 lições. Primeiro,
Jesus intencionalmente cuida dos seus filhos. Meus irmãos, ele nos conduz a um relacionamento de intimidade para a cura, para a reabilitação das nossas crises pessoais. Mas uma coisa é importante: ele não nos abandona, ele trata, ele cuida, e isso ele faz intencionalmente, porque são seus filhos, e nós somos filhos de Deus, nós somos da família da fé. Então Jesus cuida de nós. Uma segunda lição é que Jesus nos aponta para uma realidade que transforma. Quando nos relacionamos com Cristo verdadeiramente, porque tem um seguidor verdadeiro e um seguidor falso. Quando, meus irmãos, nos relacionamos com Cristo verdadeiramente, nós olhamos para Ele como um modelo para cada um de nós, modelo de humanidade. Mas, meus irmãos, nós olhamos para Ele como um modelo a ser buscado, a ser seguido. E uma terceira lição aqui é que Jesus é o nosso referencial absoluto de medida para a nossa vida. Ele é a oferta do amor de Deus para conosco.